A consultoria legislativa do Senado reforçou em parecer inédito que a Constituição proíbe a reeleição nas casas do Congresso dentro da mesma legislatura. A análise foi feita a pedido do senador Alessandro Vieira, que já deu entrevista aqui no Papo Antagonista, ele que é do Muda Senado. Como nós temos mostrado, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, está articulando uma manobra para se manter no cargo, mesmo sem o aval do Supremo Tribunal Federal. O repórter do Antagonista em Brasília, Diego Amorim, participou ontem aqui do programa. O vídeo está disponível no nosso canal, dando todos os bastidores a respeito. O advogado e consultor legislativo Arlindo Fernandes de Oliveira diz que a Constituição comporta muitas interpretações em vários itens, mas ele insiste que o texto é claro ao vedar a possibilidade de o atual presidente concorrer na próxima disputa. O documento afirma que qualquer que seja o critério hermenêutico adotado para a leitura do texto constitucional quanto ao critério adotado para a eleição das mesas das casas do Congresso Nacional, parece-nos inequívoco que no mandato subsequente, dentro da mesma legislatura, é vedada a reeleição para os mesmos cargos. Então essas foram as palavras dele. Como já mostramos aqui também no Papo Antagonista, o artigo 57 da Constituição diz que, aspas, cada uma das casas reunir-se-á em sessões preparatórias a partir de 1º de fevereiro, no primeiro ano da legislatura, para a posse de seus membros e eleição das respectivas mesas, para mandato de 2 anos, vedada, esse é o trecho importante, a recondução para o mesmo cargo na eleição imediatamente subsequente. Fecho aspas. O artigo 59 do Regimento Interno do Senado diz praticamente a mesma coisa. Aspas, os membros da mesa serão eleitos para mandato de 2 anos, vedada a reeleição para o período imediatamente subsequente. Fecho aspas. E o Estadão revelou que na noite da última segunda-feira, o Alcolumbre participou de um jantar na casa da senadora Cátia Abreu, que contou com a participação dos senadores Renan Calheiros e Eduardo Braga e do ministro do STF, Gilmar Mendes. Olha ele aí, Gilmar é relator de uma ação que tramita no Supremo e pode abrir caminho para Alcolumbre disputar a reeleição ao Senado em fevereiro de 2021. Esse programa Papo Antagonista tem o prazer de receber hoje o senador Eduardo Girão, que foi eleito em 2018 pelo Ceará, pelo partido Podemos. É um prazer recebê-lo aqui, senador. Seja bem-vindo. O prazer é todo meu, Felipe Moura Brasil, uma honra estar participando desse programa, que eu sei que tem uma repercussão muito grande, acompanho as mídias do Antagonista e estou aqui à disposição para dialogarmos em favor do Brasil. Muito bem, senador, obrigado. E eu começo por esse assunto a respeito da reeleição, da possibilidade de reeleição, já que o senhor é senador, do Davi Alcolumbre, atual presidente do Senado. A gente vai aqui quebrando a nossa conversa para lidar com outras pautas que também estão correndo no Congresso Nacional, mas queria saber qual tem sido, aqui para o público antagonista ficar por dentro, o seu posicionamento a respeito dessa PEC e de todas as tentativas que estão acontecendo no Senado para que o Alcolumbre continue no cargo. Olha, eu vou falar uma coisa para você, Felipe Moura Brasil. Eu fico até constrangido, né? Na atual momento que a gente vive no país, né? As pessoas gostando de política, acompanhando, cobrando os parlamentares, o que eu acho muito positivo, o povo brasileiro cada vez mais avançando dentro dessa linha, porque, como diz Edmund Burke, o mal só triunfa quando os bons cruzam os braços, né? E eu fico assim vendo essas articulações acontecerem para uma reeleição do presidente Davi Alcolumbre, que eu não tenho absolutamente nada contra a pessoa dele, mas eu considero uma tragédia a sua gestão à frente do Senado Federal, pelo compromisso que firmou conosco, né, os parlamentares, durante lá a sua eleição, porque ali era uma escolha, né? Chegou um momento que era o Renan Calheiros, o senador Renan, ex-presidente, e uma renovação, que a gente achava que seria a renovação, talvez tenha sido muito ingenuidade da nossa parte que estava chegando, e não vi nada de renovação, muito pelo contrário, as demandas da sociedade que gritam nas ruas, que trouxe ali uma renovação de 56%, se eu não me engano, 80% do Senado Federal, nenhuma dessas pautas foi colocada em votação. E esse foi o pedido que nós fizemos.
né? Deixamos muito claro para o presidente Davi Alcolumbre e nas sessões cobrando até o voto aberto. Até o voto aberto, que ele foi eleito por causa disso, né? Que foi uma movimentação legítima da transparência no Congresso Nacional. Aliás, anteontem eu já cobrei isso publicamente durante a sessão que nós tivemos presencial, e até isso não foi implantado até hoje. Então tem a prisão em segunda instância, sendo empurrada com a barriga dentro do Senado, tem a CPI da Lava Toga, né, que eu acho que já deu o que tinha que dar, né? Eu acho que o brasileiro, com razão, está de saco cheio, já quer saber a verdade sobre isso, porque os indícios são muitos. Os impeachments dos ministros, de alguns ministros do Supremo, parados, engavetados, né? E as coisas simplesmente não andam. E a gente cobra e é respondido para a gente até de uma forma irônica, né? Olha, isso aqui oportunamente vai ser colocado em votação. Anteontem, eu li o discurso do Davi Alcolumbre, quando assumiu a posse dele como presidente do Senado. Acabou de ser eleito ali, fez um discurso bonito, o brasileiro parou para acompanhar aquela eleição. Você lembra, quem está nos assistindo lembra, claro. Foi uma coisa incrível, as pessoas parando nos restaurantes. E tem um trecho aqui, se você me permite que eu leia, claro, bem curto, que ele fala o seguinte, olha só, no discurso de posse, ele coloca o seguinte: manifesto desde já que, no depender da minha condução, essa será a derradeira sessão do segredismo, entre aspas, do conforto enganoso, do voto secreto. Só com a transparência em todas as nossas práticas, o Senado reconquistará seu prestígio e revelará sua estatura no conjunto dos poderes. Não devemos temer a crítica das ruas. Devemos ouvi-la com atenção e recolhê-la com acato e humildade. Tudo isso aqui, que é o discurso de posse, está sendo feito ao contrário. Né? Então, assim, as ruas não estão sendo ouvidas, muito pelo contrário, uma coisa assim que é relegado. A gente vê a estatura do Senado, no meu modo de entender, respeito os colegas que pensam diferente, mas o Senado se apequena a cada dia, né? E a gente tem o voto secreto ainda aí, pode definir a próxima eleição, que nós não vamos aceitar. Já começamos a recolher assinaturas dos senadores aí, um requerimento pedindo o voto aberto novamente. Se eu tiver que ser cassado, como eu disse no dia da posse, serei com muita honra, vou mostrar meu voto, né? Já digo aqui em primeira mão para o Brasil, e vamos que vamos, porque a natureza não dá saltos, faz parte esse processo de aprendizado e de debate. Eu ia justamente registrar aqui que o senador Lazier Martins, do seu partido, Podemos, protocolou no sistema do Senado o requerimento de urgência da votação desse projeto que prevê mudança no regimento interno justamente para garantir a votação aberta na eleição da mesa diretora. O Lazier começou a colher as assinaturas na última terça-feira e hoje atingiu a marca de 22. Eram necessárias 21 assinaturas. O documento, com todas essas assinaturas, que são físicas e virtuais, deve ser entregue hoje na Secretaria-Geral da Mesa Diretora. Quando foi eleito presidente do Senado, em fevereiro de 2019, a gente ia registrar, o Davi Alcolumbre justamente fez essa promessa a qual o senhor estava se referindo, e a gente tem apontado isso no site, aquele segredismo cujo fim ele cobrou e que agora quer para beneficiar a si próprio, né, senador? É isso, e a população está cansada, sabe? Eu costumo andar nas ruas, assim, gosto desse contato com as pessoas, nas feiras, nas praças aqui em Fortaleza. Estou falando com você aqui de Fortaleza, tive a semana em Brasília, e as pessoas têm me perguntado, e eu acho isso muito bacana, rapaz, e aí? O Senado, o que acontece, Felipe, para mim está muito claro, é um poder protegendo o outro, né?
você tem sabe aquele símbolo do infinito, né? Está sendo um círculo vicioso ali, porque você pega o Supremo Tribunal Federal, cada vez mais caindo na boca da população como uma vergonha nacional. E eu não tiro, absolutamente não tiro o direito das pessoas se colocarem assim, porque o que a gente tem visto, inclusive nesses empates da segunda turma, agora recentemente, é algo assim que nos deixa como cidadãos envergonhados, né? Exato. E aí você pega, o Supremo Tribunal Federal, ele investiga os senadores, né? Ele tem por causa do maldito foro privilegiado que está na gaveta do presidente Rodrigo Maia há mais de 600 e tantos dias lá, porque por incrível que pareça, o Senado já votou e já aprovou o fim do foro privilegiado e está lá na mesa do Rodrigo Maia. Então, graças a esse foro privilegiado que ainda existe no Brasil, os senadores, eles são aqui tutelados, investigados aqui pelo Supremo. E os senadores são os únicos que têm o papel constitucional para investigar os ministros do Supremo. Exato. Ficam amarrados, entendeu? Então, é algo assim, muito claro, muito claro. Teve um colega que revelou publicamente, numa sessão deliberativa, que na hora que assinou a CPI da Lava Toga, 10 minutos depois, tinha um assessor parlamentar na sua porta, lá no Senado. Ou seja, se tiver uma coisinha assim, um processo de um correligionário, de uma pessoa ligada ou dele mesmo, já vem uma ameaça ali tácita. Então, é algo que não dá mais. Eu acho que chegou a hora da gente realmente passar esse país a limpo e para frente. Eu não imaginava nunca que, chegando no Senado Federal, nunca fui candidato, Felipe, nem a síndico de prédio. Cheguei, graças à boa vontade do povo do Ceará, de renovação, a generosidade, cheguei e achava que, inspirado pela Lava Jato, eu fui inspirado a entrar na política pela Lava Jato, com essa mobilização toda de limpeza do país, e não esperava que o crime iria reagir, né, como está reagindo. E eu digo isso nos 3 poderes. Nos 3 poderes da República, se movimentando um quebra-cabeça, PGR, Congresso na votação do abuso de autoridade, interferência na Polícia Federal, no Executivo, COAF para um lado, COAF para o outro. Exato. Então, a gente fica preocupado com o crime reagindo e simplesmente a gente perdendo esse grande símbolo, um símbolo poderoso, internacional, positivo do Brasil de combate à corrupção. O mundo todo respeita essa operação Lava Jato do Brasil, que é uma das maiores operações do mundo de combate à corrupção, que pela primeira vez colocou na cadeia, condenou empresários fortíssimos e políticos muito influentes do Brasil. E a gente não pode perder esse legado, porque esse legado está inspirou e vai inspirar mais novos juízes, novos promotores, novos políticos entrarem na política, porque se as pessoas de bem não ocuparem a política, infelizmente tem outras com interesses que vão ocupar. Então, aquele que está do meu lado aqui, Martin Luther King, que tem uma frase que diz: o que me incomoda não é o grito dos violentos, dos corruptos. O que me incomoda é o silêncio dos bons. E você tem dúvida que a maioria da população brasileira é composta de pessoas corretas, honestas, trabalhadoras? Não, a gente não tem, né? Então, precisamos ocupar esses espaços. Senador, o que o senhor descreveu foi justamente aquilo que o senhor declarou até há semanas atrás, de que um poder protege o outro. No caso do Senado Federal e do Supremo Tribunal Federal, isso tem ficado claro. O jornalismo de bastidor tem apontado, inclusive, compromissos daqui e de lá. A gente tem visto o Davi Alcolumbre se recusar a abrir qualquer processo de impeachment contra ministro do Supremo. A possibilidade de CPI, ela contou com uma campanha contrária feita
pelos membros do próprio Poder Executivo e do seu esquema de poder. A família Bolsonaro atuou contra a criação da CPI da Lava Toga, que aí não depende diretamente do presidente da Casa Legislativa, do Senado, porque o mínimo de assinaturas já gera a abertura, embora às vezes eles tentem inventar umas regras, né? Agora, o pedido de impeachment depende ali mais do Davi Alcolumbre. O próprio Major Olímpio deu entrevista para mim aqui no nosso canal, dizendo que rompeu com Jair Bolsonaro depois dessa pressão. Flávio Bolsonaro tentou retirar as assinaturas por meio de pressão nos demais senadores do PSL. Então você tem essa blindagem coletiva, em razão até da investigação do Flávio Bolsonaro. O Dias Toffoli segurou durante muito tempo no Supremo Tribunal Federal a investigação baseada em dados do COAF, e aí incluía a investigação sobre o Flávio. Enquanto isso, a família fez a pressão contrária à CPI da Lava Toga. E a gente tem visto aí o Senado atuando também nessa blindagem, o que gera muita preocupação, porque a gente quer justamente uma reforma moral no país, a gente quer que todos os indícios sejam apurados, e a revista Cruzoé tem mostrado indícios aí suficientes para pelo menos uma investigação a respeito de ministro do Supremo Tribunal Federal. Mostramos o depoimento do Marcelo Debrecht, mostramos os e-mails em que ele se baseia, inclusive, para relatar aos investigadores o que ele tentava articular com o então AGU, advogado-geral da União, Dias Toffoli, que depois veio a ser ministro do Supremo nomeado pelo Lula. Ele que teve a sua carreira e o grande crescimento na carreira por meio justamente das indicações do José Dirceu e do Lula. Então a gente tem visto toda essa articulação de blindagem mútua e coletiva, que também tem um braço na Procuradoria-Geral da República. O Jair Bolsonaro colocou lá o Augusto Aras, sabendo que ele era um detrator da Lava Jato. Eu já contextualizei aqui para o nosso público que isso aconteceu ali semanas depois do inquérito eleitoral sobre o Flávio Bolsonaro avançar justamente na Polícia Federal do Rio de Janeiro, depois das primeiras tentativas do Jair Bolsonaro de interferir na Polícia Federal, mas ainda com receio do rompimento com Sérgio Moro, que tinha muita popularidade, que ainda tem, aparece até sem se declarar candidato e sem fazer campanha de oposição, aparece em empate técnico em eventual segundo turno com o Jair Bolsonaro. Então toda essa sabotagem do combate à corrupção, que também inclui esses itens dos quais o senhor falou, de abandono da prisão após condenação em segunda instância, de abandono da PEC do fim do foro privilegiado, na qual o Rodrigo Maia senta em cima na Câmara dos Deputados, de sanção a juiz de garantias, restrição à prisão preventiva, à delação premiada. Tudo isso vai criando um cenário de blindagem da classe política que está investigada, ré ou condenada nesses escândalos. E o Bolsonaro, a produção está tentando restabelecer a conexão que caiu aqui com o senador Eduardo Girão, mas o Bolsonaro também colocou, como eu tenho repetido aqui nesse programa, o Ricardo Barros, um detrator da Lava Jato, como líder do governo na Câmara dos Deputados, colocou o Fernando Bezerra alvo de operação. Ricardo Barros delatado, o antagonista mostrou, Fernando Bezerra alvo de operação como líder do governo no Senado Federal. Então há todas as demonstrações claras de que não há um interesse em avançar com a pauta anticorrupção, e esse pessoal está se sentindo muito confortável, aliado ao bolsonarismo, que está ali muito próximo do Dias Toffoli, do Gilmar Mendes, da ala anti-Lava Jato do Supremo Tribunal Federal. Então a gente conseguiu restabelecer a conexão com o senador Eduardo Girão, e eu queria passar para a pauta do cassino, mas antes, senador, eu só queria um comentário seu a respeito um pouco mais especificamente do caso do Dias Toffoli, desse receio dos senadores em investigar ministro do Supremo. Porque, veja bem, a CPI, ela não nasce condenando ninguém. Ela vai justamente coletar as provas, os depoimentos, ela tem uma certa autoridade para pedir determinadas medidas mais gravosas, para coletar o material e ter uma decisão a respeito. Então, a gente vê indícios suficientes para a instalação de uma comissão parlamentar de inquérito, mas, lamentavelmente, há muitos interesses políticos de blindagem envolvidos, né, senador? E nós não vamos desistir, Felipe. Você pode ter certeza de que com muita serenidade, né, sem pré-julgamento, de que não há caça às bruxas, de maneira nenhuma, né,
mas a verdade precisa vir à tona, é a redenção do Brasil, né? Já tivemos senadores investigados e tem que continuar sendo investigados, deputados investigados, caçados também como senadores, presidentes da República impeachmentados, né? Só que o único poder da República que ainda não teve fiscalização, é uma caixa ali preta que não se abre, é o poder judiciário. E a gente sabe que a maioria dos magistrados, dos juízes, dos promotores, a gente sabe que são pessoas íntegras, corretas, mas tem uma minoria ali que tem indícios fortes, né, nos pedidos de impeachment, de grandes juristas, como Modesto Carvalhosa, colegas senadores que embasaram. Então, assim, por que não se investigar também? Esse poder está acima do outro poder, né? Então, assim, é algo muito estranho. Eu acho que quando a gente conseguir, nós vamos conseguir, uma questão de tempo. Tem uma hora que a ideia vem com força e não tem como resistir. Eu acho que está muito próximo disso, né? E a mobilização popular é fundamental. Eu aprendi, Felipe, que nesse 1 ano e meio de mandato, um pouco mais do que isso, que um político, se tem uma coisa que ele respeita, é um povo organizado e que cobra, né, que sabe se manifestar. Então ele sente isso, né? Nós já revertemos grandes votações ali, por exemplo, a própria prisão em segunda instância ali, que estava travada na CCJ e tudo, aí veio uma pressão de senadores, a população, e a gente conseguiu votar. E o presidente Davi Alcolumbre até agora não colocou no plenário. Mas a gente vai conseguir, porque eu tenho muita fé que nós vamos mudar essa presidência do Senado, né? Com a ajuda do povo, com a ajuda de Deus, né? Buscando uma alternância de poder que é saudável para a democracia. É muito importante que isso ocorra, né? Para mim está muito claro. Né, o presidente Davi teve a sua oportunidade e chegou a hora de outro tentar e conseguir avançar em alguns pontos na medida possível.